Olá, pessoal. Bem-vindo ao Infocred 360. Hoje vamos bater um papo sobre políticas de crédito. Eu sou Michel Varon e hoje recebo Rogério Castelo Branco. Rogério, que atua no segmento financeiro já há um bom tempo, alguns anos. Ele é especialista na área de crédito, focado diretamente na área de FDIC, securitizadoras, ESCs. Ele é professor. Eu acho que se a gente for falar aqui tudo que o Rogério tem de carga aí, a gente vai levar um tempo. Bem-vindo, Rogério. Tudo bem com você? Oi, bom dia. Como vai, Michel? Tudo bem, e você? Tudo, graças a Deus, muito bem. E quero, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de trocar experiência aí com o pessoal, os leitores da Infocred 360. Obrigado mesmo. Rogério, vamos falar um pouquinho aqui sobre crédito hoje. Vamos começar direto e reto. Nos tempos atuais, quais são os principais pontos de preocupação em relação ao crédito? Ou seja, o que as empresas que concedem crédito precisam estar atentas? Pois é, Michel, a gente tem aí uma combinação perigosa, né, principalmente no setor de crédito, que é um forte período recessivo. Né? Então, é justamente nos períodos recessivos que o índice de fraudes aumenta. Né? Ou seja, a gente tem que levar em consideração que todo crédito ele precisa estar lastreado, né? Seja através de um financiamento, de um empréstimo ou antecipação de recebíveis. A gente tem que pensar no lastro do crédito antes de qualquer coisa, né? E com o nível de atividade econômica, a gente falando para pequenas e médias empresas e até para pessoa física, quando você fala num ambiente macroeconômico recessivo, a configuração do lastro é difícil, né? Ou seja, a atividade econômica em baixa, você tem poucos títulos de crédito e você tem a capacidade de pagamento das empresas reduzida. Né? É onde a área de crédito tem que exercer, vamos dizer assim, mais cuidado do que tradicionalmente já exerce. Então, é a dica que a gente costuma dar ao pessoal da área de crédito. O fato de a gente ter um ambiente macroeconômico relativamente recessivo pressupõe que você tenha procedimentos de crédito mais cuidadosos, e eu não digo mais restritivos, mas que você não concede tantas liberalidades e assim por diante. Tá? Quando a gente fala de um quadro recessivo, esse que a gente está passando agora, é um quadro um pouco mais complicado, que tipos de política você destaca como pontos de atenção? Ou seja, o que a gente precisa dar mais atenção, de que forma a gente precisa estar mais atento, ou até mudar o que a gente tem de uma política em tempos normais, digamos assim, nesse momento que a gente vem passando? Eu entendo que é uma situação difícil para o empresário do setor financeiro. Por que é complicado? Porque quando você tem um ambiente recessivo, você tem uma demanda qualitativa pelo crédito reduzida. Né? E é natural que num ambiente que você tem escassez de títulos de crédito, escassez de capacidade de pagamento, é natural que o empresário ele afrouxe com as liberalidades. É aí que pega. Né? Ou seja, poxa, se eu sou um empresário de securitização, de FDICs, e eu estou com caixa com muita grana, poxa, essa restriçãozinha aqui, eu vou fazer vista grossa, vamos fazer operação, né? E a mesma coisa quando se fala em uma empresa simples de crédito, para fazer um financiamento, para fazer um empréstimo. Então, o que eu recomendo é que a gente não caia na tentação de afrouxar com as liberalidades, né, ou com as concessões, porque a gente tem um aspecto comercial, ou seja, precisamos faturar, isso é natural. Como você coloca um estudo
para uma empresa de crédito, de concessão de crédito, construir uma política de crédito eficiente? Ou seja, que tipo de trabalho essas empresas devem fazer internamente para construir uma política de crédito eficiente, de forma que ela se adapte a determinados momentos econômicos, por exemplo? Pois hoje eu diria que o maior pecado do setor é você não ter políticas de crédito, eu não digo consistentes, mas políticas de crédito que sejam de conhecimento de todos os envolvidos no processo creditício, né? Principalmente no setor de recebíveis, ainda existe uma decisão muito empírica, geralmente centralizada, no proprietário da empresa. E o que a gente sempre recomenda, eu costumo dizer o seguinte: não existem políticas de crédito certas ou erradas, existe aquela mais adequada para a sua realidade de mercado e para a sua realidade macroeconômica, né? O grande pecado do processo é que essa política, seja ela como for, ou mais agressiva ou mais conservadora, ela não esteja tabulada, não esteja no papel, né? Então, aí é aquela história. Você pode até centralizar a decisão de crédito, mas coloca isso no papel para que todo mundo que esteja envolvido no processo saiba o que fazer em determinados momentos. Se eventualmente um determinado procedimento, por conta de uma situação macroeconômica, tem que ser mudado, seja porque está muito rígida, seja porque está muito liberal, muda-se aquele procedimento. Poxa, as empresas de recebíveis trabalham muito com tranche, né, que se chama de tranche, né, títulos a performar. Se um determinado tranche, por exemplo, indo para a parte prática do negócio, se um determinado tranche está estabelecido num limite de até um percentual do risco do cliente, poxa, não é porque a gente está com escassez de título que a gente vai aumentar esse tranche. Mas se for o caso, numa situação inversa, numa situação macroeconômica mais tranquila, por que não aumentar esse tranche, né? Então, é o que a gente sempre fala. O grande pecado das políticas de crédito é que elas saem de maneira empírica da cabeça do dono. E, na prática, a gente teria que tabular essas informações, colocar em forma de manual de normas e procedimentos e envolver todos os atores do crédito para que façam determinados. E se eventualmente um ou outro procedimento tem que ser mudado, poxa, por conta da situação macroeconômica, a gente precisa ser mais restritivo nesse aspecto. Beleza, tira aquele procedimento que era mais liberal e coloca um novo procedimento que é mais restritivo. E a gente tem que pensar também, Michel, em escala, né? Hoje em dia, com as taxas, com uma Selic aí de menos de 3% ao ano, todas as empresas que trabalham com ativos, ou geração de ativos, elas têm que pensar em volume, né? E aquela coisa da decisão empírica, você tem que necessariamente automatizar o processo. O processo tem que ser feito baseado numa política de crédito macro, né? Ou seja, essa política tem que ser transportada para o papel, tem que ser transportada em forma de manuais, e todo mundo, e veja, quando eu falo manual, não é o teu sisteminha, a tecnologia que está envolvida, o teu robô de crédito, o teu motor de crédito. O importante é que isso esteja expresso em normas e procedimentos, tá? Então, eu acho que, hoje em dia, o grande pecado das políticas de crédito não é ser mais ou menos agressiva, tá? Eu não gosto de medir apetite para o risco. Cada um tem o seu, cada um tem a sua realidade de mercado. Agora, o grande pecado é, ou de uma maneira mais agressiva, de uma maneira mais conservadora, isso necessariamente tem que estar expresso em normas e procedimentos internos. Rogério, nesses últimos tempos, há um boom tecnológico acontecendo no segmento financeiro, né? No segmento de crédito, no segmento financeiro, existem diversas ferramentas que ajudam, principalmente na concessão de crédito. Como
como você enxerga essas ferramentas? Até onde o crédito pode ser automatizado? Até onde o crédito pode fazer parte de uma ferramenta? Como você enxerga isso? Eu sou muito adepto, Michel, a utilização da tecnologia no processo de tomada de decisão. E se você notar, durante os anos, a gente percebe que o pessoal voltado à tecnologia acabou se especializando bastante em determinados assuntos, né? Hoje em dia você não tem um programador de Delphi, né? Hoje em dia você tem um analista de crédito que sabe Delphi, né? Então, é isso que eu acho bacana. Era diferente na minha época, quando eu iniciei lá, e a gente tinha uma dificuldade, a gente que era da área técnica de crédito, a gente tinha muita dificuldade de expressar para o programador ou para o analista aquilo que a gente, qual é o resultado que a gente queria da ferramenta. Hoje essa interação é muito mais tranquila. Eu tenho certeza que a grande maioria das ferramentas hoje disponíveis para análise de crédito, elas foram desenvolvidas por pessoas que conhecem de crédito, não só de programação. Isso que eu acho bacana, né? Por outro lado, eu tenho muita preocupação em tirar o fator humano do processo. Eu não acho que, por mais evoluído que a gente tenha caminhado com as ferramentas de auxílio à tomada de decisão, o fator humano ainda não possa, ele tem que fazer parte ainda do processo. Porque eu sempre falo da terceira via, inclusive depois eu vou mandar uma matéria para a Infocredits falando sobre isso. A terceira via é justamente aquilo que sai fora do padrão, sai fora da caixinha, né? Porque, seja lá qual for a ferramenta, o caminho é esse, se não for esse, faça isso, se não for isso, faça aquilo. E eu tenho muita preocupação com os padrões prontos, justamente porque a gente sabe que aqueles mal intencionados, que às vezes são praticantes aí de golpes contra empresas de crédito, eles procuram descobrir qual é seu padrão justamente para burlar. Ao passo que quando você tem a terceira via, que é o fator humano no processo, você encontra uma alternativa que às vezes tem que sair da caixinha, né? Então, o que eu digo sempre, a tecnologia de maneira isolada, ela não pode ser pensada dessa maneira. Ela tem que ser pensada como uma ferramenta, na minha opinião, de redução de custos significativo e de ganho de escala. Que hoje em dia, de novo, como você tem aí taxas de juros caindo assustadoramente, a gente tem que pensar em aumento do volume de ativo para poder gerar receita. E isso só se consegue num processo automatizado. Não adianta, você tem que ter um custo operacional baixo, você tem que ter uma estrutura enxuta para trabalhar, né? E é onde as ferramentas de tecnologia vêm nos auxiliar, tanto na assertividade da tomada de decisão, quanto na redução significativa de despesa. Então, é aquela coisa, eu sou muito adepto à tecnologia. Cada vez que aparece uma coisa nova, e a gente vê que o Banco Central tem estimulado bastante a utilização da tecnologia, no sentido, principalmente, do que eu chamo de democratizar o crédito, a gente tem que aderir, é um processo irreversível, né? É muito chato, eu sempre falo no nosso setor, é muito chato você ir na visita de um cliente e o cliente mencionar uma determinada tecnologia e você não ter aquela tecnologia. Eu não tenho. Agora, é melhor você ter a tecnologia e eventualmente não precisar dela do que você não ter a tecnologia, principalmente também, e aí pensando também como fator competitivo, tá? Rogério, a gente falou de alguns pontos bem interessantes, né? Por exemplo, como criar a política, de qual a melhor maneira, né, de você criar a sua política, colocar em manual, documentar, ou colocar em sistemas tecnológicos, em ferramentas de autoanálise. Ótimo. E agora, ok, e como a gente faz para mensurar e para acompanhar
tudo isso que a gente fez de política, se está funcionando ou não, né? Até onde, qual é o alerta? Onde você tem que ficar preocupado? Aquilo funcionou, tá certo, Então, não tá? eu tenho uma preocupação, Michel, muito grande, porque eu sempre digo que a nossa análise de crédito ela começa na prospecção de clientes, né? Ou seja, eu diria que o grande tendão de Aquiles de uma empresa que trabalha com crédito não é a sua área de crédito, é a sua área comercial, né? Ou seja, você precisa ter uma área comercial ativa para você fazer com que as suas políticas prevaleçam no dia a dia e você verificar o resultado disso na liquidez da empresa. Eu fico muito preocupado quando uma empresa de crédito fala que está crescendo 30%, 40%, 50% ao ano num ambiente recessivo, porque eu não consigo verificar a qualidade do ativo dessa empresa. Eu prefiro verificar a qualidade do ativo. Então, eu costumo dizer o seguinte, a gente só sabe se uma política de crédito está funcionando quando você começa a analisar a liquidez da empresa. Ou seja, como é que está composto o teu ativo? Você está com o seu setor de cobrança trabalhando mais do que a tua área de crédito? Então, você verificar, criar ferramentas principalmente de análise de índice de liquidez, cliente a cliente e empresa como um todo. Ou seja, se o prazo médio das minhas operações é de 45 dias, em 45 dias o dinheiro tem que ter voltado. Dinheiro, não uma execução, não você entendeu? Então, eu sempre costumo dizer, a gente verifica se uma política de crédito está funcionando efetivamente na medida em que, ao analisar a liquidez da empresa, e eu sempre recomendo isso, analise a liquidez dos seus clientes com frequência, analise a liquidez da empresa como um todo, analise a qualidade do teu ativo. Eu sou uma securitizadora que opera 10 mil, eu tenho 10 milhões de ativos. Como é que está composto esse ativo? Eu tenho 5 milhões de duplicatas a receber, eu tenho 1 milhão de cheques a receber e tenho 4 milhões em execução. Seja lá qual for sua política, tem alguma coisa errada, né? Então, é aquela história. A gente tem, inclusive, do ponto de vista tecnológico, hoje, muitas ferramentas para avaliação de liquidez, né? E eu sempre falo, quando você trabalha com crédito, você tem que ter o hábito de mensurar liquidez. Seja através de uma ferramenta tecnológica, preferencialmente, porque na medida que você cresce, você precisa ter como fazer isso sem ser na unha, e qualidade dos seus ativos, né? Como é que está composto o seu ativo? O ativo está composto por títulos de crédito com boa liquidez, com títulos a vencer ou financiamentos líquidos, como é que está composto isso? Tá? Eu acho que essa é a melhor maneira de você mensurar se uma política está... E aí, veja bem, de repente também, eu costumo dizer que determinada política de crédito pode estar afetando a tua capacidade de prospecção, né? Se você tem uma política muito rígida, né, e de repente o ambiente macroeconômico é favorável a você ter uma política menos rígida, um pouco mais agressiva, por que não mudar, né? Às vezes você não está afetando a tua qualidade de liquidez, mas você está afetando a tua capacidade de prospecção, né? Então, esse tipo de acompanhamento da concorrência é importante também. Poxa, a gente está aqui com essa regra aqui, ela está muito rígida. Isso está afetando a minha prospecção. A gente está com uma dificuldade de trazer novos clientes justamente porque você estabeleceu uma regra muito rígida. Ao passo que, se você tem lá uma política de crédito, se o ambiente permitir, às vezes você pode dar uma afrouxada e conseguir voltar para o mercado. Bom, Rogério, eu queria agradecer a sua participação, por você ter compartilhado um pouquinho aí do seu know-how no segmento de crédito, e agradecer a todos que estão
nos ouvindo aqui e fiquem atentos às próximas lives, às próximas entrevistas. Muito obrigado. Eu que agradeço, o Michel, e aproveito para parabenizar a equipe da InfoCred 360, o pessoal do Vadu, pelo pioneirismo. Eu acredito que era uma carência do mercado ter aí uma central de informações que vai ser muito útil para o decisor. Parabéns, obrigado pelo convite.